Pronto, Lucas. Gravando. Eu vou fixar sua tela rapidinho aqui, tá bom? Ok. Bom, gente, primeiramente agradeço pelo convite para falar um pouco sobre essas duas condições e vamos nos preparar porque vamos falar de duas condições, não só uma. Vou tentar abordar de uma maneira resumida, claro, porque são assuntos que dá para a gente ficar bastante tempo, principalmente o espectro autista, né? E vou começar pelo TDAH, condições gerais, o básico, e depois a gente vai para o espectro, ok? Vou acabar optando por perguntas no final, só porque eu acho que é bastante conteúdo também, para a gente pelo menos finalizar essa parte. Bom, pessoal, então, primeiro de todos, o TDAH, o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Acho que todo mundo já viu alguma tirinha, mesmo que seja na época de prestar vestibular, no colegial, alguma coisa do tipo, que é um exemplo aí de um TDAH mesmo, desatento, muito imaginativo, tentando compensar essa questão da desatenção, ou mesmo a própria imaginação sendo a causa da desatenção. Então, o TDAH está entre nós, nas artes, na vida, na medicina, e há quem diga, inclusive, que essa possa ser a primeira representação artística lá de 1670. Dentro dessa representação, o artista colocou para gente uma escola, muitas crianças, às vezes dormindo, mas se a gente fosse dar um zoom, tem aquelas que sacam de uma maneira mais enérgica que as outras. E talvez fosse a representação de algumas crianças BH, sugerindo que isso já existe há muito, muito, muito tempo dentro das populações. Em diversas culturas, é a condição do transtorno neurocomportamental mais comum da infância, é mais comum que o espectro, mais comum que o atraso intelectual, que a inteligência aumentada, mais comum que o atraso, ela podendo afetar aí com grandes diferenças, se vocês forem ver, vamos colocar mais ou menos uns 5%, vai, da população, ali, um a cada 20 na nossa sala de aula, pelo menos um por sala de aula, em média até dois, tá? Tem essas diferenças culturais que são importantes, porque tem lugares que a gente tem um excesso de diagnóstico e tem lugares que a cultura demanda de um jeito diferente e existe uma certa insistência no abordagem comportamental da criança e tira mais facilmente aqueles mimetizadores de TDAH em outras culturas. Vamos colocar assim, tá? Então, vamos colocar como uma coisa variável. Aqui para o Brasil, diria um a cada 20, um a cada 30, 40, tá? Uma prevalência aqui, mais ou menos, como eu falei para vocês, de 5% em alguns estudos mais recentes. Tem uma maior prevalência de meninos do que meninas, mas a gente já imagina que tem um subdiagnóstico feminino por questões culturais também, tanto no espectro, tanto no TDAH quanto no espectro. É um transtorno neurocomportamental do neurodesenvolvimento. Então, isso já inclui para a gente que tem um substrato orgânico, neurológico, na medida que a gente tem esse nome, esse transtorno, neurodesenvolvimento, ele afeta, traz aí condições, sintomas neurológicos, durante o período de desenvolvimento ele deve surgir. A mesma coisa para o espectro autista, tá? Então, não é uma condição que ela vai surgir avançado na vida. Então, passei bem a minha infância, a minha adolescência, a minha fase adulta jovem e com 30 anos virei TDAH. Não, isso não existe. Na verdade, a não ser que você ganhe uma lesão do sistema nervoso central que às vezes mimetiza bem um TDAH, pode acontecer, tá? Mas, no geral, é uma condição que ela começa no período de desenvolvimento. Ela pode não ser identificada no período de desenvolvimento, assim como o TEA, que aí já é outros 500, mas ela começou lá e passou despercebida por questões culturais, por questões de educação da família mesmo, às vezes não aceitação, às vezes escola. Então, essas, ou às vezes mesmo que o indivíduo ele é um cara que tem um substrato cognitivo mais inteligente, em outras palavras, e ele consegue suprir as dificuldades que o TDAH traz para ele, e esse TDAH vai sendo levado para frente sem pipocar os sintomas, sem pipocar os prejuízos.
porque é o prejuízo que vai trazer para a gente o olhar. Tá? Porque a criança pode ser desatenta, assim como eu e você, e não necessariamente isso é um diagnóstico. Eu já vou falar mais sobre isso, tá? Mas é uma condição, um transtorno do neurodesenvolvimento, ok? Que pode ser identificado em várias idades, mas começa na fase inicial. E a gente tem esse substrato, de maneira mais sucinta, que a gente vai falar que é uma disfunção da função executiva, tá? Essa função executiva, essa habilidade que a gente tem de executar tarefas, de inibir pensamentos, respostas, reações, engloba a memória operacional, que é aquela memória mais rápida daquele momento, basicamente, tá? Controla a entrada de distratores, interferentes, então a função executiva ela faz esse filtro e dá para a gente falar, na verdade, que o TDAH ele é mais um excesso de distrabilidade do que realmente um déficit da atenção em si. O indivíduo com TDAH ele consegue prestar atenção. Basta ser uma coisa, claro, que dá prazer, que é gostoso, assim como qualquer ser humano presta mais atenção naquilo que gosta. O problema é o excesso de distratores. Coisas mais interessantes chamam a atenção, a função executiva dele não barra e ele se distrai muito mais facilmente, nem que seja com o próprio pensamento, com uma preocupação da vida, que é mais importante do que, às vezes, assistir uma aula de biocel que está cansativa, né? Por exemplo. Tá bom? Acontece com todo mundo. Então, dá até para a gente falar que é um excesso de instabilidade. E a gente conseguiu identificar ao longo das pesquisas dessa parte de fisiopatologia uma disfunção da circulação da dopamina, principalmente aqui no córtex pré-frontal, mas em contato com outras regiões do cérebro, tá? Mas o básico que a gente vai lembrar é uma disfunção da dopamina no córtex pré-frontal, ok? A partir daí, uma disfunção executiva, a gente já começa a perceber quais sintomas a gente vai ter, né? Então, essa questão da distrabilidade, de não se inibir, então, um excesso de impulsividade, e a gente já vai falar mais um pouco. Mas dentro da história natural do TDAH, assim como do espectro, é importante que a gente conheça o neurodesenvolvimento normal, tá? É a primeira coisa que eu falo para os meus novos residentes que chegam todo março, tem que saber o DNPN, tem que aplicar escalas básicas de desenvolvimento que a gente aprende no terceiro ano de faculdade, basicamente, desenvolvimento motor, linguagem, cognitivo, adaptativo, socioafetivo, emocional, tem que aplicar, porque é dali que partem a origem dessa abordagem neuropediátrica. Criança com TDAH, por exemplo, eu não vou esperar para ela que ela saiba se comportar bonitinha, tranquila na escola e bagunce só em casa se ela tem ali menos de 4 anos, tá? Claro que muitas crianças já aprendem isso antes, mas eu vou dar até 4 por convenção da escala, né, como marco principal, né? Claro que existem as variações, isso aqui é uma média, pode ser 4 anos e 2 meses para uma criança, pode ser 3 anos para outra, inclusive, mais esperto, mas até os 4 a gente tolera que ela não entenda diferentes comportamentos, tá, em ambientes diferentes, ok? A criança bagunça em casa, ela chega na escola até essa idade, ela vai achar que ela tem que fazer o quê na escola? Se divertir, bagunçar também. Claro que a gente vai estar ensinando a questão de regras e tudo mais. Pode ser que ela tenha uma dificuldade para aprender no começo, pode ser que ela já aprenda mais rapidamente, também vai depender da abordagem. Em uma criança até 5 anos, a gente também não cobra que ela preste atenção por mais de 5, 10 minutos numa coisa que não seja puro prazer. A criancinha mais nova vai sentar ali na frente, pode ser 5 com 4, com 3,5, ela super presta atenção, você pode, mas até os 5 a gente dá aquela chance. É o máximo que tem dentro da normalidade, né, da normalidade do neurodesenvolvimento, das escalas, para a gente contemplar que essa criança está dentro do esperado. Tá? Passou disso, ele continua não prestando atenção, a gente começa a falar de desatenção. Então já começa aqui, logo de cara, essas duas informações, a apontar para a gente uma idade específica. A gente não vai falar de TDAH, ele é desatento desde que nasceu. Ele é agitado, impulsivo desde que nasceu. Então, alguma coisa está errada. Tem um exagero aí, né? Não tem problema, faz parte. Mas não é nada patológico até então, tá? Até os diagnósticos diferenciais, abaixo de 4 anos, às vezes, deixam a criança muito agitada e irritada, por exemplo, como por exemplo uma apneia de sono, aí com menos idade, aí tudo bem, tá?
Mas, para já colocar para a gente que a gente tem algumas faixas etárias específicas. Deixa eu ver aqui. E dentro da história natural, mais ou menos ali naquela idade, os primeiros sinais para chamar a nossa atenção são da hiperatividade. O tempo vai passando, a impulsividade começa a pegar bem. A hiperatividade não necessariamente ela cai, tá? Logo de cara, na verdade, ela continua bem e só vai cair mais ou menos depois disso aqui, lá na pré-adolescência, tá? Então, a hiperatividade é um dos que chama mais atenção, talvez o primeiro que chama atenção, mas não necessariamente, tá? Mas eu vou falar do TDAH misto, que tem todos os sintomas aqui. A hiperatividade chama mais atenção no começo, a desatenção, como a criança ela não é cobrada de habilidades cognitivas logo tão cedo, com 4, com 5 anos, a alfabetização vai começar só lá em 6, mais ou menos, na faixa escolar, só depois que a gente vai ver pipocar as queixas de desatenção, tá bom? E aí, por que a desatenção está aparecendo aqui que está aumentando? Não que ela realmente aumente, mas a demanda do mundo social, cognitiva, acadêmica, ela sempre vai aumentar. Então, a segunda série é pior que a primeira, a terceira série é pior que a segunda, e se o indivíduo está desatento, fica cada vez mais difícil. Inclusive, se ele não aprendeu direito no passado, como é que ele vai fazer esse ano de hoje? Tá? É por isso que a desatenção vai aumentando. E digam vocês também como não vai dificultando cada vez mais os anos que se passam na graduação, nas especializações posteriores. A impulsividade eu coloquei como que ela vai aumentar, porque é uma coisa que é quase meio que uma constante, tá? E ela tende a piorar dentro do adolescente. O adolescente, ele já é impulsivo por natureza, o cara que já tem um substrato sendo impulsivo pode ser bem pior. Vale sempre o alerta para os pais. E a hiperatividade, ela tende a dar uma reduzida, não que ele consegue 100% filtrar muitas vezes. Mas por quê? Porque a criança pré-adolescente, adolescente, ela começa a ter aquela demanda mais importante, impactante de se encontrar dentro dos grupos sociais. E é difícil para um grupo social aceitar uma criança que está toda hora trimilicando 220, 330. Não é difícil de você entender o que ela está falando, às vezes, e compactuar e conseguir fazer essa amizade. A criança ela consegue, com muito esforço, dar uma coibida nessa hiperatividade. Mas ao longo dessa história de vida toda do TDAH, numa condição em que ela é desatenta, hiperativa, impulsiva, tudo de maneira involuntária, porque é uma condição orgânica, tá? Ela com certeza já tomou muita bronca do vô, do tio, do vizinho, da professora, já se sentiu muito frustrada em relação aos coleguinhas que estão aprendendo e ele não consegue aprender, que os outros não tomam bronca e ele toma um monte. E naturalmente vocês imaginam que a criança que tem muita frustração ou toma muita bronca, tem dois caminhos. Ou para baixo, para dentro, introspectivo, no sentido de ficar mais triste, com autoestima, fluindo às vezes para uma depressão, ou o contrário, tá? Vai para um ambiente, vai para um comportamento mais desafiador, cansou de tomar bronca e vai de frente bater, que teria aqui, por exemplo, o transtorno opositor desafiador, tá? Ou às vezes os dois, tá? Então a gente tem taxas maiores de comorbidades neuropsiquiátricas, como depressão, ansiedade e TOD, que é psiquiatra, dentro da criança com TDAH, ok? Claro, também não dá para esquecer de falar que se o cara é impulsivo, vai ter maior probabilidade, e desatento, tem maior probabilidade de ter acidentes, tá bom? E no final do tratamento que eu falo aqui mais um pouco. Essa seria a evolução natural do TDAH, tá bom? Deixa eu só ver isso. Daqui a pouco a gente vai falar dos critérios formais e a gente relembra os sintomas que são bem marcados, tá? Mas na hora vou antes falar da abordagem, porque a gente já começa a falar dos critérios diagnósticos, que a gente fala da DSM, fala do SNAP, que é o questionário mais importante, a gente vê os sintomas. Diria que o estágio zero da abordagem do TDAH seria esses 5 steps para o pediatra, tá? Recebeu um caso com TDAH, eu sou médico clínico geral, recém-formado, estou no postinho, ou pediatra, que seja, a gente toma algumas abordagens gerais. A primeira é reunir informações, todas as informações, tá? Porque a gente vai ver que é uma questão que não é somente em casa que ele é para ser desatento, é um transtorno neuroorgânico, onde o cérebro dele for, os sintomas vão junto, naturalmente. Então, o indivíduo vai ser desatento na escola, na pracinha, no boliche, no cinema, em todo lugar, tá? Então, reúne bastante informação, se possível, da escola também, que é o principal ali, é o ambiente que a criança frequenta depois de casa. Buscar por outras explicações que tem que ser feita com a criança
ela se alimenta direito, ela dorme direito, né? Ela não está sobrecarregada, tem alguma questão de violência infantil, seja de bullying, seja de maus tratos, lembrando que bullying é questão de polícia, né? Trespassa a linha médica, né? Tem sofrimento médico, mas é questão de polícia, tem que lembrar disso, para dar um medo na escola. Dá para a gente ter uma certa conduta expectante, porque eu tenho que ter um tempo específico, não dá para eu falar que eu sou desatento depois de um mês de queixas, né? Eu preciso de um tempo para determinar uma cronicidade desses sintomas. A gente até pode começar uma intervenção mínima, como, por exemplo, até uma questão psicológica que também precisa ser curta, uma psicoterapia. Mas por que curto? Porque eu não quero postergar um diagnóstico de TDAH. Porque, às vezes, dá uma resposta, tem a psicoterapia, principalmente cognitiva comportamental, que tem evidência para basicamente tudo, em virtude do seu método de abordagem, a gente tem uma resposta positiva, mas não é a melhor resposta isoladamente. Eu tenho mais coisas para fazer com o TDAH. Então, se eu comecei outras terapias, outras intervenções, ele está melhorando, a gente faz por pouco tempo. Depois tira e vê o que sobrou. Mantiveram-se as queixas, retomaram as queixas, pronto. Vou encaminhar para o especialista, porque eu acredito que eu tenho um TDAH na minha frente mesmo, tá? Não é para manter direto, porque senão a gente vai estar perdendo os benefícios de fazer um tratamento mais completo do TDAH, certo? Que seriam alguns passos mais básicos, até que depois a gente chega na abordagem direta. Eu deixo bem sistematizado para todo mundo que passa da pediatria, da neuropediatria, da neurologia comigo, uma abordagem sistematizada mesmo no TDAH, porque é mais fácil e ajuda a favorecer e desfavorecer o diagnóstico de uma maneira mais objetiva. Primeira coisa, tem queixa, tá? Já fiz uma anamnese básica de, então, descartando essas coisas ambientais externas, por exemplo, eu vou pontuar diretamente os critérios do DSM, e aí são 9 perguntinhas para desatenção e 9 perguntinhas para hiperatividade e impulsividade. E eu preciso pontuar 6, pelo menos, tá? 6, claro, aqui, ó, para menores de 17 anos, tá bom? Já vou falar aqui que os sintomas começaram até 12 anos, que é o período de desenvolvimento que a gente aborda aqui, tá? Para o TDAH especificamente. Então, o Enzinho, ele é muito desatento, ele é esquecido, e a gente começa a perguntar, de cada um do seu jeito, os critérios específicos. Então, por exemplo, ele falha na atenção de detalhes. Então, ele sabe quanto é 2 mais 2, mas ele, opa, botou um 3 ali porque ele ficou desatento. Ele faz isso frequentemente? Frequentemente. Aí você tica lá, positivo. Ele fica atento também em brincadeiras, que a gente pode considerar até na questão de lazer. Não. Nem no lazer ele fica atento. Aqui, geralmente, elas falam que fica atento no lazer, em coisas que gosta, tá? Porque isso é normal do TDAH, tá? O TDAH, mesmo dos piores, pode prestar atenção em atividades que ele gosta, tá? Ele parece não estar escutando quando se chama, ele frequentemente começa uma tarefa. Aí, geralmente, eu pergunto algumas coisas para a criança. Por exemplo, chego para a criança e falo, você ajuda a sua mãe em casa? Ela dá aquela parada, dá uma risadinha de canto, falo mais ou menos. Aí, eu falo para a criança, então tem que te chamar 1000 vezes. Né? Aí você já tica algumas perguntas aqui, assim. Aí a mãe fala, sim, tem que chamar 1 milhão de vezes. Aí você já aproveita e pergunta, e quando começa a ajudar, para no meio sem terminar ou termina a tarefa? Pronto, você já está ticando mais uma aqui, tá? Aí ele vai respondendo para você, positivo ou negativo, tá bom? Pergunta para a criança também se ela perde material. Cadê? Tem algum aqui? Aqui, perde as coisas necessárias da escola. Se ele é desorganizado nos pertences dele, no quarto, nos brinquedos, no material escolar mesmo, tá bom? Aqui para a mãe, se a criança foge das tarefas escolares, tá? Porque é natural, gente. Se vocês são obrigados a fazer uma coisa que vocês não gostam, que vocês têm dificuldade e vocês não sabem explicar por que tem dificuldade, é óbvio que a gente vai querer olhar no celular, a gente vai evitar, eu vou dar um... Quantas vezes a gente não tem que estudar e falar, mas tá mais legal lavar a louça do que estudar, né? Então, a gente acaba fugindo. Nada mais esperado como um ser humano do que a criança com TDAH que não consegue prestar atenção, que ela fuja das atividades acadêmicas que demandam mais atenção. Natural, tá? Então aqui é um critério também muito comum, muito frequente. Se é muito distraído, esquecido nas atividades, a gente já falou. Então,
Aqui vocês já ticaram pelo menos 6. Eu tenho, então, uma desatenção que é compatível com o diagnóstico de TDAH. Eu ainda já vou dar esse diagnóstico? Ainda não. Vou falar por quê, tá? Mas é algo compatível. E as outras 9 da hiperatividade e impulsividade, pergunta para a mãe, para a criança, para o pai, se ele é ligado no 220, se ele fala muito, interrompe os outros, não espera para a própria vez, tá bom? Fica se intrometendo em tudo, pega as coisas sem pedir, olhou, já pegou, tá? E aqui já fica a dica que essas coisas, alguns vários critérios aqui, a gente já consegue ver no medida que a criança entra no consultório. Ela já avança para todo lado, não dá atenção para uma pessoa estranha, que é você, ela quer explorar tudo, já pega todas as coisas, se liga o seu computador, pega o seu lápis, mexe na lixeira, sobe na maca, desce na maca, embaixo da maca, deitado na maca, de pé na maca, todo maneireiro, tudo que vocês imaginarem, tá? E aí a gente basicamente se complementa com as perguntinhas de desatenção e criatividade e impulsividade. E às vezes eles vão ser inquietos até em atividades de lazer, como por exemplo, tá lá vendo TV, pegando bananeira e balançando corpo, tá? Lembrando que são coisas que começam na infância e persistem depois. Pontuou aqui 6 de 9 para hiperatividade e impulsividade, e a gente também pode falar que ele tem um potencial TDAH. Agora, para fechar mesmo, tem que seguir os outros critérios, tá? Como, por exemplo, a faixa etária. Então, naturalmente, se eu não tinha nada, meus pais garantem que eu era super atento, que eu não era agitado quando eu era criança, e hoje, com 30 anos, eu sou, a ansiedade, a tristeza, são diagnósticos diferenciais, tá bom? Os sintomas têm que estar presentes em diversos ambientes, como eu falei, se a cabeça vai, o sintoma vai atrás. Tem que ter também impacto desses sintomas. E aí, isso aqui é uma coisa que está na literatura antiga, gente. Todo mundo, e aí serve para o autismo também, tá? Ser desatento, ser falante, ser ligado, extrovertido, ser antissocial, introvertido, ter estereotipia, inclusive, são coisas que permeiam a humanidade, tá? Só que essas características humanas, se em excesso, se nos seus limites, podem representar impactos acadêmicos, social, que seja de aprendizagem em outros aspectos, outras aprendizagens motora, por exemplo, de aprendizagem da linguagem, não necessariamente só matemática, português, por exemplo, tá? Então, se essas características têm ali uma apresentação mais intensa e impacta a nossa vida, o nosso desenvolvimento, melhor ainda, qualidade de vida é bem subjetiva, mas desenvolvimento, vou colocar assim, nós temos, portanto, uma possibilidade de torno dele desenvolvimento, tá? Eu tenho impacto. A criança pode ter, mas ela tem 10 anos de essa desatenção. Pode ser que os anos ela pare de porque a escola foi difícil e a inteligência dele não consegue cumprir essa atenção. Pode ser, ele era um TDAH o tempo todo, só que ele era com mais inteligência, um QI um pouco mais equilibrado, tá? Então, tem falhado hoje, daqui um mês, daqui 2, se for uma queixa resistente, tá? Mas os bem inteligentes dá para perceber também características mais impactantes do que a gente falou aqui. E excluídos as outras condições, não só as neuropsíquicas, outras condições que negam. Então, é basicamente isso aqui, é o que eu falo das que me negam. Chegou a queixa para a gente aplicou o DSM, que é praticamente sinônimo, eu acho meio síndrome. Vou excluir as secundárias, que é fácil, tá? Não tem nenhuma causa secundária, aí praticamente fechou o TDAH, só vai faltar o relatório da escola para concluir para a gente que tem 2 ou mais ambientes envolvidos. Acabou. Não tem muito segredo, não, na verdade, tá? E os diagnósticos diferenciais, talvez um dos mais importantes seja a questão do excesso de tela, né? A gente tem inúmeros estudos já. Tem estudo muito antigo. Na verdade, quando a gente só tinha televisão de tubo, não tinha televisão de LED, não tinha computador direito, talvez tivesse aqueles de tubo, né? Celular não tinha, e criança com excesso de tela, de televisão de tubo, já ficava mais desatento que os colegas que não tinham excesso de tela. E tem estudo, muito antigo. Inclusive, recentemente, tem um novo estudo que avaliou a questão cognitiva da atenção.
E os indivíduos que cessaram as telas, diminuíram tipo de 6 horas para 3 horas por dia, melhoraram em pontuação de cognição da área executiva, de maneira muito rápida, em 12, 24 horas. Então, afeta bastante a atenção de todos nós, tá? Então, a tela não é inimigo. Aqui vai ser para atenção, tá? Tem estudo também que mostra ponto de QI não sendo, não desenvolvendo tanto quanto colegas que ficaram menos tempo na tela. Também tem isso. Eu vou voltar nisso na parte do espectro, porque a gente tem isso também no espectro, tá? Então, um dos mais importantes aqui é a questão do excesso de tela, tá? Outra questão importante são as questões psiquiátricas. Pô, a gente está ansioso, a gente fica mais acelerado, não presta atenção direito no que está no ambiente, porque está preocupado com aquela questão que nos gera ansiedade. Quando a gente está depressivo, a mesma coisa. Não estou acelerado, mas estou mais desligadão, desatento, desanimado. Então, são coisas que mimetizam muito bem o TDAH também. E a terceira coisa, que é muito importante, é um pouco da alçada da neuropsiquiátrica, é a apneia do sono, gente. Síndrome da apneia, hipopneia obstrutiva do sono. Muito comum, pode acontecer em qualquer idade, lembrando que não é todo indivíduo que ronca que ele tem apneia, vamos colocar que é um a cada 10, mais ou menos, ali, que tem uma passagem de ar diminuída, e essa passagem de ar diminuída intermitente faz com que à noite a gente comece a ativar o nosso sistema nervoso autônomo simpático, fazendo picos pressóricos de frequência cardíaca que fragmentam o nosso sono, e no dia seguinte é como se a gente estivesse, no mínimo, na apneia mais leve que existe, acordado uma vez por hora. Aí eu sempre falo para a mãe e falo para vocês, gente, imagine se amanhã vocês estivessem numa prova e hoje eu acordasse vocês por hora. Vocês iam estar felizes amanhã? Não iam estar felizes, naturalmente. Iam estar prestando atenção? Não, não estavam morrendo de sono. A questão é que, na criança, 85% delas, ao invés de ficar pescando e sonolenta, igual a gente fica no pós-plantão, na aula de Excel famosa, como que a gente fica? A criança, ela fica mais agitada. Então ela fica agitada porque não dormiu bem e ela fica desatenta porque não dormiu bem. Prazer TDAH, que não é TDAH, tá? Então tem que dar uma perguntada, se ronca bastante, se mexe muito durante o sono, se está desencadeando mais parassonia, como sonambulismo ou terror noturno que o normal, se tem bruxismo, se sua demais de noite, tá? E o mexer muito à noite é aquele que roda na cama, né? Não é só aquele mexidinha, não. Se está desatento, pode ser por isso. Se está irritado, pode ser por isso. Se está agitado, pode ser por isso. Muitas vezes é uma irritabilidade que não se passa nem com doses cavalares de antipsicótico, gente. Eu já estou isso por questão de experiência no ambulatório. A gente vê a criançada que é agitadíssima, agressiva, não responde, você vai ver 90% é porque não dorme bem de causa orgânica, não respira direito, tá? Então tem que dar essa perguntada e aqui muitas vezes a gente precisa da ajuda do colega imunologista, pneumo ou otorrino, ok? Show. Faltou o slide de tratamento, mas na abordagem geral, identificado o TDAH, eu vou colocar para vocês que é bem simples também a questão de tratamento. Se é psicoterapia, o cara com TDAH está aqui. A medicação é melhor que a sozinha, é melhor que a psicoterapia sozinha. Faz os dois, é o máximo que a gente pode fazer para criança com TDAH, claro que é associado, né, às orientações para a escola, o ensino inclusivo, dicas de sentar na frente, longe de janela, orientação para os pais, para melhorar a abordagem, porque muitas crianças tomam muita bronca e a criança fez aquilo, interrompeu o pai e a mãe de maneira involuntária, né? Involuntária mesmo, que não controlou, perdeu para o pensamento intrusivo, tá? Tem umas crianças que perdem um pensamento intrusivo maléfico, no sentido de pegar sujeira e passar na parede, sujeira própria, digamos, e passar na parede e dar risada. E, tipo, pensou, fez. Não tem, perde a noção, assim, depois, de regra. Na maioria, na verdade, depois eles até, opa, fiz besteira, pede desculpa quase que imediatamente. Porém, já fez. E aí dá problema e vai passar na consulta, tá? Psicoterapia, ela ajuda, principalmente a longo prazo, no sentido do indivíduo ele reconhecer onde que ele tem mais falhas de atenção, de organização. Então, você vai se conhecendo, nada melhor que o autoconhecimento, gente, você conhece uma informação circular, né? Nada melhor do que dessa parte do indivíduo se conhecer, ele começa a tomar medidas, como um cronograma colado na porta da geladeira,
um despertador no relógio, um calendário que ele anota tudo 100%, estudar só de madrugada porque não tem barulho na rua, não tem ninguém para conversar, e fazer prova só na sala da diretora, porque se fazer prova na sala com os coleguinhas vai embora, ele quer ir embora também esquece de fazer a prova. Então, múltiplas medidas personalizáveis também são necessárias e algumas instituídas em virtude do autoconhecimento associado à questão da psicoterapia e se tiver abordagem aí comportamental mesmo para melhorar a questão de fluxo de pensamento, tá? Agora, a medicação, gente, a indicação da medicação, que são os estimulantes, é indicado para basicamente todo mundo que tem TDAH, tá? Porque a gente tem evidência muito importante mostrando que a medicação ela evita esse desfecho aqui, tá, na criança, melhora as questões acadêmicas de fato absoluto, tá bom? E aí mais impactante ainda, tiveram dois estudos, né? Eu sabia de um, aí depois eu fui ver que saiu outro. Era um da Suécia com 120 mil pessoas, um banco de dados populacional, e depois teve outro do Canadá muito próximo, agora em final de 24 para 2025 que eles viram que de todos os indivíduos moradores que tinham TDAH lá, na Suécia, que é o que eu sei mais, foi de 6 anos a 65 anos. Todos os indivíduos ali que tinham TDAH e tomavam medicação, comparados com os que não tomavam medicação, os que tomavam medicação morreram menos. Então você pensa, o desfecho aqui não foi ir mal na escola ou evitar um impacto psíquico mais importante, que são extremamente importantes. Não, foi só o pior desfecho possível, que é morte. Morreu menos, tá? Porque o cara não. O cara ele fica mais atento no dia a dia para dirigir, para atravessar uma rua. Vocês imaginam que essa criança não vai sair correndo na rua? Tem altas possibilidades. Então, a medicação ela é bem importante no geral, tá? E claro que os pais têm que ficar de olho quando é criança. De medicações dos estimulantes, a gente tem o metilfenidato, a Ritalina como o mais famoso, clássico de todos. Ele é a primeira opção, primeira linha para criança, tá? Mas para os adultos aí, vocês, por exemplo, a lisdexanfetamina seria a primeira opção, tá? O Venvanse é o mais famoso, mas a gente tem vários outros concorrentes. Liperdia, Lisdex, essas coisas. Ela, elas têm eficácia muito parecida, tá? O Venvanse acaba, pelo menos tem uma grande meta-análise, ser um pouquinho melhor que a metilfenidato, mas é porque o uso de lisdexanfetamina não é bem tolerada na infância, quanto menor a criança é, tá? E a gente tende a esperar pelo menos uns 5, 6 anos para iniciar o tratamento. Mas é um tratamento que faz bastante diferença, principalmente para a criança, para ela ter ali uma melhora e se dar bem no ensino, que é literalmente fundamental. E depois ele não vai ter prejuízos no médio, ou mesmo se ele quiser trabalhar ou fazer uma faculdade, tá? Alguns de vocês com certeza têm TDAH, tá bom, gente? Vocês que têm esse TDAH, vocês têm esse sintoma desde criança, tá bom? Devem tomar uma lisdexanfetamina. Se não tomam, sugiro experimentarem tomar se vocês tiverem TDAH, tá bom? De verdade. Porque todos os adultos que vêm falar, ou mesmo os adolescentes, falam que muda a vida no sentido de, nossa, eu estou prestando atenção pela primeira vez, tá? Claro que é assim, né, gente? É uma medicação controlada, tem seus efeitos colaterais, não precisa tomar todo dia, naturalmente, nem mesmo os adultos, varia muito. Eu tenho colegas aí que tomam para dar plantão só, ou tomam todo dia, ou que nunca mais tomaram só para fazer prova na graduação, ou que só não tomam mais e você vê que tem TDAH, mas flui naturalmente, neuropediatra por aí, né? Então vai dar vida, tá bom? Claro que para adulto eu também oriento passar mais para psiquiatra, primeiro do que neurologista, porque neurologista adulto acaba não vendo transtorno do neurodesenvolvimento, só neuropediatra, tá? Agora, os diagnósticos diferenciais mais importantes são da parte da psiquiatria, então vale a pena para quem está pensando para adulto passar para o psiquiatra, ok? Vou me conter aí, eu sou da parte do TDAH, tá? Eu vou falar do espectro autista para vocês agora, tá bom? Aí depois, se vocês quiserem perguntar dos dois, aí a gente faz um jovem paper, tá? Então, rapidinho, fechamos aqui a caixinha do TDAH, condição neurológica, com disfunção da circulação de dopamina, circuitaria fronto,
córtex pré-frontal, com o corpo estriado, tronco, córtex parietal, tal que seja, outras regiões, tá? Com sintomas de desatenção, hiperatividade e impulsividade, às vezes é mais hiperativo, às vezes é mais desatento, às vezes é os dois, mas nunca não é desatento, tá? Sempre tem algum grau de desatenção, sim. Não dá para ser zero desatenção. Dá para ser zero impulsividade, mas zero desatenção, ou hiperatividade até. Zero desatenção não dá, tá bom? É uma condição do neurodesenvolvimento, começa no começo da vida, redundante. Se o indivíduo vai, se é uma condição que está na cabeça dele, para onde a cabeça vai, os sintomas vão atrás, então múltiplos ambientes, com impacto com todas aquelas queixas que a gente apresentou. Identificou, despertar os três principais diagnósticos diferenciais: a apneia do sono, outros distúrbios que fragmentam o sono, tá? Mas o principal é a apneia para criança. Se ele tiver epilepsia, tem que tratar a epilepsia, mas aí vocês já mandaram para o neurologista, tá? Então eu nem falo sobre isso. Transtornos do humor, ansiedade, depressão e abuso de tela, que é bem importante, tá? Então, abaixo de 5 anos, abaixo de 3 anos, zero tela, pelo menos, tá? De 3 a 5, 1 hora no máximo. Isso é a Organização Mundial de Saúde, tá? Vocês podem pegar outras fontes se quiser. 5 a 8, 2 horas, 8 por adiante, aí pode 3 horas recreativas, ok? Identificou, descartou, né, as causas secundárias, identificou então o TDAH, a gente pensa em tratamento que é psicólogo e estimulante, seja o metilfenidato, seja uma lisdexanfetamina, que são as duas primeiras opções. A gente tem outras, tem a homoxetina ali, mas é a terceira opção na América do Norte, quarta opção na Europa, porque ela acaba que ela é boa, tá, mas ela não é tão eficaz quanto os quanto a lisdexanfetamina e o metilfenidato, ok? Fechou essa caixinha, a gente vai abrir outra caixinha que não tem nada a ver, praticamente, tem muito pouco a ver, tá? Então, já começa não tendo a ver, porque são faixas etárias bem diferentes quando a gente falar aqui do transtorno do espectro autista, tá? E o TDAH, ele não alterou nenhuma daquelas 4 domínios do Denver, né, de cognitivo adaptativo, linguagem, motor e socioafetivo. Ele vai tudo bem aqui. Na verdade, ele desenvolveu, e eu vou ver mais, pipocar os sintomas em sub-áreas da cognição, que é a função executiva, tá? Uma sub-área da cognição. Agora, o espectro autista já é diferente. Ele já vai começar ali com 1 aninho, ele já vai ter um domínio pelo menos alterado, que é o domínio da socialização, tá? Obrigatório, 100% obrigatório. Às vezes altera o da linguagem, às vezes não, às vezes altera o da cognição, às vezes não, às vezes altera o motor, muito sutilmente, às vezes na maioria não, tá? Mas aqui é uma outra condição, faixa etária diferente, abordagem diferente, tá bom? Então, bora lá. Isso aqui é uma obra de uma menininha chamada Iris Grace, que ela só pinta artes abstratas, ela tem um espectro autista, é super bonita as obras dela. Bom, gente, o espectro autista também é uma condição super antiga, na verdade. A gente tem o primeiro relato do Turner, lá em 43, que ele compilou 11 casos, se eu não me engano, se eu me lembro bem, de crianças que tinham esses sintomas aqui. Todas elas tinham isolamento social desde o começo da vida, eles não gostavam de mudanças na vida, objetos, de rotinas, de comidas, tudo. Ecoalia, interesse obsessivo por objetos ou padrões e dificuldade no contato afetivo, que seria então a questão. Ele isolava, mas quando se apresentava uma criança ou um adulto perto dele, ele tinha dificuldade de lidar com isso. John Kanner, lá em 43, reuniu algumas crianças e falou: olha, gente, acho que isso aqui talvez seja um nome novo de alguém, tá? O termo místico já existia, inclusive, antes dessa era. Para definir os indivíduos que tinham esquizofrenia e psiquiatria, se isolavam um dos outros. Não era um sintoma o tipo esquizofrênico ter isolado social, já existia, então depois foi puxando isso para a prática. Tá aí hoje, coisas mais fáceis de ter uma ligação genética. Então, a primeira edição de 43, mas existe muito sentido que lá em 1798, esse carinha, esse coleguinha aqui do canto superior direito, é o Victor, ele foi infiltrado, muito louco, na cidade de Aveyron, na França, se locomovendo 4 membros junto de, acho que era cachorros, tá?
comendo junto com os cachorros, se comportando igual um cachorro. Era uma criança que havia sido abandonada pelos pais, tá? E sobreviveu lidando com esses animais. História muito louca, né? Mas vocês já viram ela em algum lugar, talvez no Mogli, no Tarzan, porque é uma história que está inspirando esses filmes aí da Disney depois, tá? O Victor, ele foi encontrado, então ajudaram ele, alimentaram, limparam ele, tudo. E naquela época, vocês imaginam que não existia um belo de um comitê de ética que a gente tem hoje. Então eles fizeram o quê? Os cientistas, eles meio que apostaram entre eles ali se eles iam reinserir o Victor, que não falava nada, não se comportava, eles conseguiriam inserir o Victor na sociedade novamente. E aí investiram, botaram terninho nele, ensinaram ele a comer com garfo e faca, e com os pés, liberou o uso das mãos, mas ele, depois de tanto treino, não conseguia evoluir após algumas limitações de socialização e de comunicação. E depois o pessoal meio que foi abandonando ali o caso, foram entendendo que era isso mesmo, e até se interpretou que por essas limitações de comunicação, de linguagem social, ele poderia ter sido abandonado pelos pais a começo de conversa, né? Então essa é uma história bem antiga que talvez represente aí, de uma maneira bem absurda, né, nossa noção, um caso de uma criança com um nível alto do espectro autista, tá, que foi abandonada pelos pais e acabou evoluindo com tudo isso, certo? Que apesar dos treinamentos, como a gente vai ver na questão de terapias, ainda não teve os seus sintomas de maneira persistente, ok? O tempo foi passando, foi identificado, foi reconhecido, entrou no DSM, década de 80, até que no último DSM, mais ou menos de formado em 13, liberado em 14, 15, a gente tem o transtorno do espectro autista, tá? Então, o espectro é uma palavra que entrou só agora no último DSM. E aí, todas essas crianças têm uma alteração da comunicação intersocial e todas elas têm alguma alteração de comportamento restrito repetitivo, que é o que vai definir o espectro autista, certo? A palavra espectro entrou bem, tá? Por quê? Porque há uma condição na qual a gente tem indivíduos muito diferentes uns dos outros. Porém, todos com alteração da comunicação, interação social e comportamento restrito repetitivo, certo? Isso é importante. Mas tem uns que falam, outros que não falam, tem uns que são bravos, outros que não são, tem uns que têm déficit intelectual, outros que não são, alguns ainda, poucos, inclusive, que representam a mesma prevalência que a população geral tem outras habilidades, tá? Então a gente tem um misto bem geral aí, a palavra espectro entrou bem, mas também entrou a palavra espectro porque alguns respondem à terapia, outros não. Às vezes, irmãos gêmeos ali respondem mais a mesma terapia que o outro, e isso representa também a variabilidade de resposta para a questão, certo? E aí, gente, a gente tem um boom de espectro autista na nossa população? Tem. De certa forma, tem, tá? Tem um boom de diagnósticos, mas um boom de autistas, será? Aí já pode ser outra coisa. Talvez não, porque a mudança da SM deu uma abertura, foi uma proposta de aumentar a sensibilidade, então a gente teve mais diagnósticos de indivíduos que estavam passando despercebidos naturalmente. Entrou aí uma boa participação midiática, né? Então uma difusão da informação sobre o TEA, que é muito importante, né? Então foi muito boa, maravilhosa, ajudou a diagnosticar muita gente. Claro que, como toda difusão de informação, como todo telefone sem fio, vai chegar uma hora que chega informação inadequada, a gente tem sim diagnósticos que não são convincentes, de fato absoluto. Você pode perguntar para qualquer neuropediatra, gente, que atende no dia a dia, não atende só quem já está diagnosticado, né? Eu conheço alguns, tá? Mas, assim, a pediatra, neuropediatra é diferente. Eu sempre achei que um terço tem um diagnóstico errado, equivocado, na moral. Tem outros que acham que é 50%, e por aí vai, tá? Isso aí envolve múltiplos fatores, tá bom? Múltiplos fatores que não convêm no momento. Mas a gente tem sim um aumento de diagnósticos. Primeiro, porque melhorou a habilidade diagnóstica, a gente tem mais informação, as pessoas estão estudando mais. A gente tem um aumento real na incidência, e se a gente embasar que os fatores de risco são esses daqui, e eles aumentam, então a gente tem um aumento real também na incidência. Não é muito, mas tem. Então, por exemplo, uma criança que sofreu encefalopatia hipóxico-isquêmica, mesmo que mais leve, ela não ficou com lesão cerebral, mas ela sofreu, ela pode ter um risco aumentado de evoluir com um transtorno de neurodesenvolvimento no futuro.
Pode ser um atraso motor, cognitivo, TDAH, uma dislexia? Pode, mas pode ser um espectro autista também, que é um outro diagnóstico neurológico. Então, tem hoje mais crianças que sobrevivem à asfixia neonatal? Sim. Então, provavelmente terão mais crianças com mais atraso no neurodesenvolvimento, podendo ser o espectro autista. Tem hoje mais prematuros que sobrevivem à prematuridade mais extrema ou muito prematuros? Sim. Então, vão ter mais crianças que provavelmente têm maior probabilidade de ter um atraso, tá? Tem pais e mães mais velhas? Possivelmente sim. Temos mais população obesa? Sim. Se temos mais obesos, temos mais população com diabetes, que é teratogênico? Sim. Então, tem um aumento geral dos fatores de risco, tá? Outros fatores de risco aqui que vale a pena citar são a questão que é o mais impactante, que é ter um irmão com autismo, tá? Ter um filho autista aumenta em 20 vezes a chance do próximo filho ser autista. Lembrando que isso não é 100%, só que aumenta muito a chance, e é uma informação importante para planejamento familiar que a gente passa para os nossos colegas, pacientes, pais, né, de pacientes e por aí vai, tá? E a gente tem a mudança no DSM, que no princípio foi uma das coisas mais reconhecidas pela literatura como um fator de aumento do número de diagnósticos, tá? A gente teve também esse crescente aqui, chegando a um ponto de algumas fontes colocarem 1 a 44 de prevalência, tá? Não de incidência. Mas eu sempre coloco assim, será? 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 Né? E tem também a questão da prevalência masculina, só que essa aqui é um será bem grande, porque todo mundo sabe que a menina ela acaba sendo subdiagnosticada como um todo, por questões culturais, tá bom? Mas não é por isso também que toda menina mais quietinha virou autista, tá? Pelo amor de Deus, tá? Então, aqui eu apresento para vocês alguns fatores de risco, essa questão de incidência. E aqui teve um estudo que fez uma super revisão de 2022 usando o database de mais de 200 países. Tá? E aí eu acho que esse aqui é o mais interessante. Ele colocou para a gente uma incidência aqui, ó, de 9 a cada 100 mil, tá bom? Então 10 a cada 100 mil praticamente, certo? 1 a cada 10 mil novos casos. Aí faz mais sentido, beleza. Tá? E aqui até a prevalência que ele coloca para gente é de 300, vamos para ficar melhor de cálculo, 400 a cada 100 mil. Então, 4 a cada 1.000, certo? Então, estaria mais aqui entre esses dois aqui, mas com certeza não esse aqui. Né? Pois é. E aí, embasado em muita gente, tá bom? Esse aqui seria um estudo de epidemiologia publicado numa revista da Nature, inclusive, que eu vou confiar um pouco mais, tá bom? O que ele viu também que aponta que, na verdade, apresenta-se de uma maneira mais estável, com mínimas diferenças de incidência na década de 90 para 2019. Então, será, né? Fica esse questionamento. E só para fechar esse slide aqui, algumas coisas que a gente já excluiu até, porque eu acabei tirando, porque nessa revisão da LOR de 2020, ela tinha colocado que a hipertensão gestacional estava excluída como fator de risco para autismo, tá? Mas vieram outros com os dados que a gente tinha até 2020. Mas outros estudos apontam que é provável que uma hipertensão mais importante, mas mais no sentido da pré-eclâmpsia mesmo, tá? Na verdade, por questões inflamatórias sistêmicas da mãe que pode passar para o feto e afetar o neurodesenvolvimento, poderiam ser um fator de risco, sim, tá bom? Tem outras coisas como poluição, que é muito difícil da gente ter certeza, outras que são descartadas com muita evidência robusta, como vacina, descartado como fator de risco para autismo, tá? Então, aqui estão algumas observações a mais desse slide, tá bom? De embasamento fisiopatológico, esse slide só ficou meio fora de ordem, esse epidemia aqui, tá? Era para ele estar antes, agora já foi. De embasamento da parte fisiopatológica aí, eu vou colocar para vocês que o mais importante é a parte genética, eu vou falar bem sucintamente, tá? A mais de 80% do espectro a gente entende que tem uma origem genética. Pode ser que eu investigue com tudo que eu tenho de equipamento e exame genético hoje e não ache nada, tá? Até porque se eu for fazer um exoma com um array, que são os dois exames que são mais avançados, eu vou dar diagnóstico genético só para até 20 a 25% de todos os testes. 80, 75% você não vai achar nada, vai ver normal os exames ainda assim é o espectro autista, tá? Mas ainda assim a gente sabe que
existe alguma origem genética por trás. E às vezes não é um gene alterado ou uma região específica, cromossômica, que seja. Às vezes são múltiplas pequenas alterações de nucleotídeos únicos perdidas, cada um sozinho não dá o diagnóstico, mas mais um 10%, 3, 15% de risco, 17, 80%. Então, são coisas nesse sentido, tá? E são de etiologia genética. Então, a maior impacto aí são as questões genéticas. Os genes que hoje a gente tem identificados é muito interessante, porque todos eles, não todos eles naturalmente, mas muitos deles têm impacto direto em questões neuronais, objetivas, como genes que afetam a sinapse, a projeção neuronal, a transmissão sináptica, a própria neuroplasticidade, como que a célula gruda uma na outra, como que as células se comunicam uma na outra, e diretamente, às vezes, o comportamento social ou redes de neurônios que são sociais. Então, esses genes afetam questões celulares neurológicas. Então, a gente tem uma questão orgânica aqui também, tá? Faz tempo, tá? E acho que uma coisa interessante é assim, para a parte na hora que a gente pergunta de antecedente familiar. A gente tem mais de 140 genes aqui, que um gene só consegue estar associado a 3 ou mais dessas 5 condições: TDAH, autismo, transtorno bipolar, transtorno depressivo maior e esquizofrenia. Então, a gente tem reconhecidamente alguns genes que partilham fenótipos, apresentações clínicas com algumas condições psiquiátricas. Às vezes o gene nessa pessoa faz um autismo, no tio faz uma esquizofrenia, no pai faz um transtorno depressivo, na irmã faz um TDAH e na prima um TAP. Nesse sentido que eu quero dizer, tá? Então é interessante ter essa noção da questão familiar ali que ajuda também na percepção diagnóstica, tá? Esses neurônios afetados, igual a gente colocou aqui no sentido da plasticidade, de como eles grudam um no outro, às vezes a gente consegue identificar também em alguns estudos mais aprofundados da parte de estrutura, né, com formato cerebral, algumas alterações do córtex, uma girificação cortical diferente, e algumas regiões favoritinhas são essas 3 aqui que eu coloco como exemplo, mas tem várias, tá? Esse aqui é só um slide de resumo, tá? Só de todos os exames, de alguns, muitos, na verdade, estudos, até 2022 que foi feita essa revisão, que observaram alterações estruturais e de ressonância funcional em indivíduos com TEA comparado com controle, tá? Então, por exemplo, tem algumas alterações na região ali do giro supramarginal. Aqui, fissura lateral, subiando, dá aquela curvinha, e tem aqui o giro supramarginal, dando contorno na ponta da fissura. E há uma região que é associada com a dislexia, inclusive, né? Por isso o processo fonológico, interpretação e linguagem, mas também a questão da linguagem emocional, com o pérculo frontal, que é a região do lobo frontal que está aqui tampada pelo lobo temporal, é relacionada com planejamento comportamental e cognição, e a questão da ínsula, que é aquele córtex que está escondidinho ali abaixo da parte frontal e lobo temporal, que é relacionado com emoções sociais, decisão, planejamento, percepção interna. Então, observem que são regiões que estão associadas parcialmente, pelo menos, com alguns dos sintomas que a gente tem dentro do espectro, tá? Em suma, dessa parte, o que a gente entende são condições de predisposição genéticas que levam a mutações genéticas objetivas ou indiretas que afetam múltiplos elementos da função celular, às vezes, que às vezes se manifestam no tamanho do cérebro, e formato, em giros um pouquinho diferentes, e tudo muito sutil, tá? Não é algo que você vai fazer uma ressonância e você vai achar, tá bom? Isso aqui são estudos quantitativos, com programas bem diferenciados, é bem complicado, não dá para usar para diagnóstico isso aqui. E leva funções específicas, disfunções específicas, né, em redes, às vezes específicas para a parte de socialização, comunicação. Tá? Então, a gente tem esse substrato orgânico que pode ser acionado também por questões perinatais, como sofrimento ou uso de substâncias por parte da mãe no período gestacional, que podem passar, transplacentário, álcool, drogas. E claro que não podemos esquecer que tem as influências ambientais, porque o espectro ele vem gradualmente, vindo ao longo do primeiro ano, ou ele vem tranquilo e depois se transforma, como eu já vou mostrar para vocês, que existe uma certa possibilidade de uma regressão aqui bem pontual, tá?
E essas experiências ambientais que vão afetando dinamicamente nos primeiros anos de vida, a gente pode imaginar que são questões inflamatórias, como infecções, às vezes uma meningite nos primeiros meses de vida, às vezes uma questão de baixo estímulo, um estímulo ruim, né, um estímulo de baixa qualidade, experiências de vidas adversas, vocês podem falar que são várias coisas, desde tempo de internação prolongado por constipação, por causas ortopédicas, que não tem nada a ver, sei lá, tá? E aí o cara perde essas experiências de estimulação, tá bom? Então são muitas aqui as questões mais dinâmicas. Então eu tenho embasamento estrutural e a gente tem as influências externas e internas. Até que a gente chega na caracterização definitiva do espectro, que é o DSM, que é a origem de tudo. E lembramos, podem existir diversas críticas ao DSM, mas perfeito, é assim que tem que ser a ciência, tem que ter crítica para a gente estar sempre evoluindo e melhorando. E o DSM, assim como existe o 1, o 2, o 3, 4, 5 dias de 6. Ah, não consigo, não vai. Voltei. E aí o DSM, gente, vai ter que ser o lugar que a gente vai ter a base de tudo e vai ser onde a gente volta para tirar alguma dúvida, porque existem diagnósticos mais complicados, tá? A gente tem que respeitar isso aqui. Pode ser que mude um dia, pode ser, mas não mudou. A gente vai respeitar então, isso aqui a princípio, tá? Eu vou começar de baixo para cima, porque para cima começam os sintomas, tá? E de baixo para cima, e tá sempre ali no finalzinho, que é excluído os outros diagnósticos diferenciais, ou melhor, não melhor explicados, tá? Existem múltiplos diagnósticos diferenciais, tá bom? A grande maioria eu consigo resolver numa simples anamnese e exame físico. Você dá moral, tá? Tanto o TDAH como o autismo são diagnósticos clínicos, tá? E é conversa e exame físico, principalmente o inspecional. E o principal diagnóstico diferencial é o déficit intelectual, transtorno do desenvolvimento intelectual, antigo retardo mental, que é uma alteração do desenvolvimento cognitivo, e o indivíduo com atraso cognitivo ele acaba atrasando também a linguagem e atrasa um pouco o social, mas um pouco, proporcional, tá? E o indivíduo que ele atrasa o cognitivo, geralmente ele atrasa os outros domínios, e quando eu tenho dois ou mais domínios atrasados, eu tenho esse negócio aqui chamado de atraso global do desenvolvimento. Não confundam com a questão de atraso global que está escrito no CID-10, que a gente ainda usa, que aquilo lá só serve para fazer laudo, tá? Não serve para estudar, não serve de informação para nada. Atraso global do desenvolvimento, mais de 90%, quando crescer, a partir dos 5 anos, vai ser um déficit intelectual. Às vezes o autismo ele é um atraso global, porque às vezes o autismo ele é um atraso social com linguagem associada, então eu tenho dois ou mais domínios, tá? Mas não necessariamente ele tem um atraso cognitivo. Então aqui, para tirar essa dúvida, tabela de neurodesenvolvimento, gente, aplicar o básico, o mais básico de todos. E com Denver, não aplica só o Denver se você quer aprofundar, aplica outras tabelas junto. E você vai vendo que vai favorecer ou não o diagnóstico, tá? Claro que não vai dar 100% de certeza, mas você já limpa a grande parte aí na sua consulta. Esses sintomas têm que causar prejuízo, como eu falei na parte do TDAH, naturalmente. Eu posso ser mais antissocial e não necessariamente eu tenho um prejuízo por causa disso. Eu sou feliz, eu não tenho um diagnóstico, tá? Ponto. A gente tem que entender que o ser humano, ele é diverso. Não existe normalidade no ser humano, tá bom? Apesar de a gente ficar falando aí a questão da neuroatipia, a gente vai continuar falando, porque tem uma proposta de inclusão muito importante disso, mas no geral não tem ninguém normal. A gente tem um neurodesenvolvimento com habilidades adequadas, esperadas para a faixa de desenvolvimento de normalidade embasada na maioria. Mas quando a gente se remete a comportamento, aí é mais complicado. Não tem algo muito normal, tá bom? A gente começa a interpretar que não é normal, no sentido de que o indivíduo ele se prejudica, ele sofre por causa disso, tá? E muitas vezes ele só se prejudica porque o comportamento dele não é adequado à cultura vigente. Então, a cultura, que é completamente externa àquele indivíduo, pode ser determinante dele ter um diagnóstico ou não? Sim. Aí isso tem que ser pesado também, certo? Às vezes a questão é fazer o indivíduo aprender a viver fora da cultura vigente. Sim, pode ser. Bom, a gente tem os sintomas presentes no início da vida. Por quê? Porque é um diagnóstico de neurodesenvolvimento.
tá? E aí, gente, é aquele negócio. Meus pais garantem que eu era uma criança que socializava bem, olhava bem nos olhos, brincava bem com os outros, aprendeu a falar, às vezes até mais atrasado, mas era só fala, não era questão social, que é o mais importante. E eu hoje não me socializo, não olho nos olhos direito. Não, é autismo, ponto, tá? Não tem autismo de início tardio, tá? Se alguém falou isso para vocês, aí eu sinto em dizer. Tem que pensar nos diagnósticos diferenciais, tem outros, tá bom? Principalmente mais tardios, a gente tem os diagnósticos da psiquiatria com quem eu oriento o indivíduo mais adulto ou adolescente mais velho, depois ali dos 15, 18, passar, porque aí começa a ter influência dos transtornos de humor, dos transtornos de personalidade, seja um cluster B ali de New Border, por exemplo, que às vezes pode confundir, ou seja, um cluster A, às vezes um mais esquizoide ali, que já não é um cara que liga muito para a questão social, e ele tá, em si tá bem com isso, tá? Então tem que passar com o psiquiatra favorito, tá bom? Agora, existe sim a possibilidade de diagnóstico adulto, 100% existe, até porque a gente tem a criança manifestando sim os sintomas dentro do começo da vida. Ah, não brincava muito bem, não olhava muito bem nos olhos, não entendia muito bem a questão de gestos, comunicação social não era tão boa, mas passou. Passou por quê? Porque a criança era esperta, porque às vezes a demanda não cobrava muito, porque era uma menina e achava que tudo bem, ela só era mais quietinha, e aí o tempo foi passando, ninguém viu a criança. Só que aí uma hora, a demanda social do ambiente, ela vai extrapolar o que o indivíduo consegue oferecer. E ele começa a sofrer. Pode ser com 10 anos, pode ser com 15, pode ser com 20, 25, pode ser também mais velho, tá? Ou só porque aí esses adultos mais de idade, porque às vezes não tinha esse reconhecimento do espectro na época, 20, 30 anos atrás, naturalmente, tá? Então, o diagnóstico ele pode ser feito em qualquer idade. Claro que não tão novinho, né? Claro, tá? Mas os sintomas, eles, começo da vida, tá? Ponto. E eu vou falar que é no começo da vida até 2 anos, basicamente, forçando um pouco até 3. Passou de 3, esquece. Aí tem que pensar em outra coisa, tá bom? Complicado, né? Mas é isso, certo? Naturalmente, tem que ter múltiplos contextos afetados. Não dá para criança ser autista só na escola e em casa é perfeita, no consultório é perfeito, na tia da cantina é perfeita, mas na sala de aula não é, entendeu? Se tá na cabeça, a cabeça vai, o sintoma vai atrás. Bom, claro que, né, às vezes o problema é uma questão de abordagem da criança. Às vezes você aborda tão bem, de uma maneira acolhedora com a criança, que ela brinca mais com você, mesmo sendo dentro do espectro. Pode até acontecer, mas tem que confiar no seu tato. Você fala isso, hein? Nossa, tá bom? E aí a gente tem os sintomas principais. Então, bastante atenção aqui, que é a questão seguinte: 100% obrigatório alteração social, ponto. Socializou? Bem, não está dentro do espectro. É uma condição de afeto social. Ah, ele não fala, mas ele socializa bem? Não é espectro, ok? E tem que ser até essas 3 coisas, porque nem sempre a gente pode ter uma ou outra, dependendo da condição. Eu vou dar exemplo para vocês, tá? Então, tem que ter as alterações da socialização, com algumas sintomatologias aí da parte do comportamento restrito e repetitivo. Algumas por quê? Porque às vezes ele tem estereotipia, às vezes ele não tem, às vezes ele gosta de rotina, às vezes ele não é fixo na rotina, às vezes ele tem sensibilidade, seletividade alimentar, às vezes ele não tem, tá? Então isso aqui é mais variável. Só que vocês com certeza já perceberam que é o que mais pipoca como sintoma e preocupação. Por quê? Que é o que mais pipoca? Que é o que mais gente tem, porque um monte de coisa aqui é muito comum. Comum de outros diagnósticos ou comum do indivíduo que não tem nenhum diagnóstico. E a gente vai dar um exemplo daqui a pouquinho. Mas para apontar mais objetivamente a questão da parte social, a gente pode colocar essa parte do relacionamento muito embasado no neurodesenvolvimento, tá? Qual que é o grau de interesse daquele indivíduo em outros indivíduos, tá? E aí é criança e adulto, tá? Porque ele não brinca com outras crianças, mas que é adolescente adulto, ele é normal. Não é espectro. Não, deve ter, numa anamnese caprichada, outras melhores justificativas. Confia, tá bom? Como o professor de fala, que é um dos principais aí para justificar esse aspecto específico. E aí a gente tem que lembrar do neurodesenvolvimento. Eu não vou cobrar uma criança de trabalhar em equipe, sendo que ela só tem 2 anos, né?
Às vezes é só lá até assim que ela vai querer agradar o coleguinha, ou seja, ela vai pensar que o coleguinha vai ficar feliz com o que ela vai fazer por ela. Olha que complexo que é isso. Né? Antes disso, eu vou cobrar, não vou cobrar. Complicado. Tá? Então tem que lembrar do neurodesenvolvimento. A parte de reciprocidade social, ela é muito embasada em algumas habilidades sociais que a gente tem aqui, e eu dou um apontamento para vocês, que a gente já consegue ver isso logo que chama no consultório, que é o uso do olhar, mas principalmente a questão da partilha atencional. Partilha atencional é você partilhar com alguém o mesmo foco de atenção. Basicamente, o exemplo que todo mundo já fez é pegar um vídeo engraçado no Facebook, no Instagram, mostrar para a mãe e para o pai, e aí você fica lá. Ao invés de você olhar para o vídeo, você olha para a cara do pai e da mãe para ver se ele vai dar risada ou não. Isso é uma partilha atencional. Você tem a noção de que existe um outro ser partilhando do mesmo foco atencional que você, tá? E na hora que a gente faz isso, a gente faz o famoso ato de triangular. Olha para o objeto, olha para a pessoa. Olha para o objeto, olha para a pessoa. Isso é uma habilidade que é legal prestarem atenção, tá? A partilha atencional é uma das habilidades sociais mais estudadas de reciprocidade, cognição social também, tá? E vale a pena a gente prestar atenção. A referência social é a criança que acontece algum evento novo. Por exemplo, eu derrubei uma borracha no chão, melhor, derrubei um lápis no chão, fez um barulho, ela assusta, ela olha, o que que ela faz? Ela olha para alguém de maior autoridade para falar, você viu isso? Né? Ou no olhar, às vezes, não precisa falar, tá? Ou, o que aconteceu? Ou, posso mexer? Então, ela está pedindo uma permissão, pedindo uma ajuda para entender com aquela autoridade, seja você o médico, ou uma mãe, um pai, que diabos aconteceu ali. Isso é a referência social. E a orientação social é como a criança é inclinada a buscar interações em um ambiente, claro, que está fornecendo, tem oportunidades. Isso também é bem interessante da gente observar, tá bom? Então tem que observar, tem que ter isso de algum jeito alterado, gente. Eu penso que não é simplesmente, ele não faz. Ele pode fazer, mas de uma maneira ou insuficiente ou atípica, que vai soar estranho para vocês. Aquela criança que olha nos seus olhos estranho. Pode ser. Isso é uma coisa que chama atenção. Aquela criança que ela interage, ela busca o coleguinha, mas ela não sabe iniciar uma conversa. Ela busca e fica muito perto para conversar, ela fica de costas, de lado para conversar. Então, o jeito que ela realiza essa interação também não é o típico, o mais eficaz, tá bom? Então, isso é uma coisa aí que vale a pena observar, que não é só a ausência, mas também a qualidade dessa habilidade. Aí dá para a gente ver a criança aqui sem contato, no GIF à esquerda, no alto, com o interlocutor que está filmando. O de baixo, a mãe pede o brinquedo para a criança e ela nem olha no rosto da mãe, ela só segura o brinquedo e não devolve, não olha direito. Com pouca interação social. Então aqui que ela está rindo e se divertindo, ela não está partilhando esse momento de risos com a mãe. E aí esse é um dos melhores exemplos aqui, com esse estudo bem simples que fizeram aqui em 2023, que ele pegou as queixas dos pais de autistas versus pais de não autistas. Todos aqui achavam que a criança, que o filho era autista. Só que metade era, metade não era. E aí eles viram qual que é a porcentagem de queixas que era igual. E se vocês observarem, gente, é praticamente tudo igual, tudo igual. Então, basicamente, os pais de autista e não autista vai ter a mesma prevalência de queixa de que a criança é reativa com questões sensórias. Que não gosta de barulho, que não é restrita alimentar. Ou seja, ajudou no diagnóstico? Não. A mesma porcentagem de pais vai falar que eles gostam muito da mesma coisa, que eles têm um hiperfoco, que eles são fascinados. Ajudou no diagnóstico? Não. A mesma porcentagem. Não deu graça para falar, nossa, ele tem isso destaca ele dos outros. Não, tá? Louco isso, né? Olha a rotina, a metade queixa que eles são todos aderidos à rotina. Deu diferença? Não. Favoreceu o diagnóstico? Não. Por quê? Rotina é uma questão necessária para todo ser humano para amenizar a nossa ansiedade. Imagina se vocês fossem todo dia ter que trabalhar num lugar diferente, só que vocês não sabem qual é, vocês só vão descobrir faltando 15 minutos. Boa, tranquilo, né? Não tô nada ansioso com isso, né? Então, tá? Então, rotina ajuda a gente a controlar, faz parte, tá? Comportamentos estereotipados, comportamentos repetitivos, mesma porcentagem. Dificuldade, olha, mais de 80% de dificuldade de fazer amizades, tanto os autistas quanto os não autistas, mesma porcentagem.
Então, isso não trouxe destaque, essas queixas. Por isso que tem que ser um compêndio de avaliações e sempre pensar nos diagnósticos diferenciais, tá? Agora, o que deu destaque mesmo são as habilidades de reciprocidade emocional, que são o que eu dei uma atenção aqui como partilha atencional e uso do olhar. Olha lá, aqui sim eu tenho um impacto muito mais evidente, e que aqui não é porque só 75% das crianças autistas têm, 100% tem, é que só 75% dos pais perceberam, tá? Isso aqui é dos pais, tá bom? A hora que o médico olhar, é outros 500. E aí, gente, a gente tem esse aqui que eu dou bastante atenção, que é as habilidades de comunicação não verbal. A gente comunica falando, mas às vezes a nossa expressão facial, o gesto, a postura também transmite uma informação. E ó, só 10% percebem que a criança tem uma dificuldade de comunicação não verbal. Então é aqui que entra o neuropediatra, o psiquiatra, o pediatra do desenvolvimento para olhar muito melhor as habilidades aqui que o Ross do Friends está ensinando para gente, que a gente quer passar uma informação também quando a gente só está olhando e não fala nada. Ou às vezes com o nosso tom de voz. Eu não sei se vocês estão ouvindo, na verdade. Mas ele só muda o tom de voz nesse videozinho, tá? Muda a postura, muda também a gesticulação, a expressão facial. Então, tudo isso transmite uma informação. E aí, os outros critérios. Então, tem que fechar isso aqui primeiro, tá? O resto aqui vai ter que ter? Tem que ter, mas não é o mais importante, tá bom? E aí a gente tem umas coisas, que é a estereotipia, que é estereotipia dá pra gente falar que todo ser humano tem, tá? Comemorar um gol é, de certa forma, estereotipia, é um processo de autorregulação, tá? Da nossa emoção, só que no espectro isso é mais persistente, incomoda, mas não é que incomoda a criança, às vezes não incomoda, tá? Às vezes incomoda, mas às vezes não. É mais persistente, mais frequente, múltiplo, tá bom? A gente tem a questão de alinhar, não é todo mundo que alinha, mas alguns alinham. Tá? As questões de hiperreatividade a barulhos, toques, gostos, cheiros. E aqui a gente tem que prezar pelo que é atípico ou com reações intensas, tá? Porque todo mundo conhece aquela pessoa que só come arroz, batata frita e carne. E é isso. Tá? Tá dentro do espectro, não vai estar por causa disso, tá bom? Então tem que prezar assim aquela criança que só come sólido verde, só come líquido amarelo, tá? Características mais atípicas, tá bom? Até a questão do barulho, ninguém gosta. Talvez alguém goste de ouvir o Hub andando da moto bem alto na sua frente, né? Talvez não quando estiver estudando. Mas aqui é uma questão dos indivíduos que não gostam de múltiplos sons, sons atípicos, ou uma reação exagerada a sons normais. Então, grita, cai o mundo, como se fosse morrer se escutou um caminhão passando na rua. Ou um paciente que eu tinha que ele chorava e gritava, saia correndo de ouvir uma musiquinha de comercial de uma loja de autopeças. Bem específico, tá? Porque a gente tem todas aquelas peculiaridades, mas todas têm que preencher pelo menos dois aqui, de comportamento restrito, insistência, interesse fixo, que é o fascínio, o hiperfoco, e a hipersensibilidade e hipersensibilidade, tá bom? E aí, gente, o espectro em 70% começa até um ano de vida, e aí que entra aquela questão da regressão autística, que é a única regressão que o neurologista tolera, ok? Todas as outras regressões, elas serão investigadas a fundo, mas a regressão de uma criança, que é só uma regressão social, podendo ou não conter algumas habilidades de linguagem, entre 1 ano e 2, aí essa a gente fala que é ok, porque virou um autista e não tem mais nada. Excluído todas as outras coisas na anamnese do exame físico, naturalmente, tá? Porque existem aqueles que eles vão bem, sem sinais de autismo até 1 ano, e de repente ele para de dar tchau, para de mandar beijo, para de falar, né? Pode continuar falando, mas o principal é social, mas muitas vezes tem o componente de linguagem junto, tá? Agora, não tem nada de motor. Se o cara perdeu andar, correr e força, neurologista, quanto antes. Se o cara perdeu cognitivo, inteligência, autonomia, neurologista, quanto antes, tá? Então, é uma regressão entre 1 a 2 anos, social, comunicativa, ponto, certo? Passou de 2 anos, neurologista. Os livros vão falar que pode até 3, mas passou de 2, é muito raro, neurologista, ok? Então, essa evolução aqui natural do espectro, aqui mais a consulta, vocês terem aí com vocês algumas coisas um pouquinho mais precoces,
A gente lembra que o espectro cursa com maior probabilidade com vários outros diagnósticos, comorbidades, tá? O, o déficit intelectual ele é mais prevalente dentro do espectro, em algumas cortes chegando até um quarto, 25%, tá, dos testes têm um atraso intelectual. Ansiedade é bem importante, TDAH é muito comórbido, fobias específicas, transtorno desafiante, alteração do sono, às vezes até 70% com transtorno alimentar, queixas, sofrimentos ali no processo de alimentação, tá? Vou falar só das crianças pequenas, naturalmente. E na parte de abordagem diagnóstica, para o médico de posto, para o pediatra, é obrigatório, basicamente, tá, pela CBP, Sociedade Brasileira, a gente aplicar um MChat, que é fazer uma triagem. É um questionário bem simples, com algumas perguntinhas simples também, que se vierem muito alteradas, a gente encaminha o quanto antes para o neuro, tá? Diagnóstico precoce sugere intervenção terapêutica precoce e uma maior probabilidade de melhora. A gente já vai falar sobre isso. Nessa abordagem geral, a gente tem que ter um conceito de triagem, tem que ter um conhecimento mínimo do neurodesenvolvimento. Fiz a suspeita, pô, vejo se na escola é assim também, ou é uma queixa só da mãe, tá? Se os terapeutas que abordam ela têm essa queixa também, e o terapeuta tem uma visão muito mais focada para aquela área dele, que é muito legal. Vê se a criança escuta, se a criança enxerga, manda para o psiquiatra infantil, pediatra do desenvolvimento, neuropediatra, que são as 3 especialidades aí que estão mais aptas na investigação. Claro que tem uns benefícios e uns malefícios de cada uma, como, por exemplo, diagnóstico diferencial com algumas epilepsias, às vezes é só no neuropediatra. Diagnóstico diferencial com transtorno de humor e transtorno de personalidade só no psiquiatra. Então, tem essas ponderações aí, tá? Terapias, depois a gente identificou, e até porque, assim, se a criança não fala, mesmo que você não sabe se ela é autista ou não, tu vai mandar pro fono, tá? A coisa mais simples, fez uma cartinha, encaminha para o fono porque não fala, acabou. E já vai estar ajudando essa criança, tá? Mesmo sem um diagnóstico definitivo. Bota um CID de ir atrás de fala aleatório, tá? Se vocês precisarem ser pedido o CID, tá? Mas é complicado, não deveria pedir. A criança tem queixa, tem indicação médica, deveria só aceitar, tá? E depois a gente não pode esquecer de tratar as comorbidades, certo? O processo diagnóstico, ele é clínico, a gente não tem um diagnóstico padrão ouro, não tem um exame específico, a gente está em investigação para implementação prática clínica, questões às vezes com eletros, com softwares específicos, rastreador do olhar, tá? Mas a gente não tem isso definitivamente ainda. Até a ADOS aqui, que é uma escala, uma entrevista, que é a que mais tem sensibilidade, a gente não tem livre no Brasil, só para nível de pesquisa, que a gente tem de diagnóstico, é mandar para os especialistas, transdisciplinar, uma avaliação neuropsicológica, que aplica alguns testes específicos, mas não se debruça em 100% na avaliação neuropsicológica, com todo respeito às neuropsicólogas, mas tem neuropsicólogas maravilhosas, tem neuropsicólogas que fazem copia e cola, infelizmente, tá? Então, não se debruça em 100%. A gente aqui na neuropediatria, a gente aprende a fazer críticas, claro que a gente não faz igual, a gente não, definitivamente não faz igual, nem pode. Mas a gente tem que entender o que está sendo feito ali, quais são os diagnósticos diferenciais, qual que é a sensibilidade e especificidade de cada escala. A gente tem a CARS aqui, que talvez seja mais livre acesso, com maior sensibilidade e especificidade, tá bom? É um questionário complexo ainda, tá? Essa CARS não dá para você sair falando para qualquer um, tu tem que dar uma estudada nela primeiro. E aí, como eu falei, diagnóstico clínico, a gente não tem nenhum exame específico. O melhor exame seriam múltiplas avaliações transdisciplinares com aplicação de escala. O exame genético não fecha, tá? E ressonância e eletroencefalo não são indicação de rotina nem para o TDAH, nem para o autismo, ok? Eles não vão mudar nada, a não ser que o indivíduo ele tenha critérios formais para isso, que são sinal focal, hemiparesia, trauma cronoencefálico antigo, meningite no passado, suspeita de crise, antecedente familiar de epilepsia pode até justificar, ok? Mas eletroalterado sem crise não justifica diagnóstico de epilepsia também, tá bom? Então tem muitas pormenores aqui, tá? E aí, lembre-se que exame, gente, isso aqui não é, esse eletroencefalograma tudo bem, tá? É que fármaco anticrise, para alguém que tem alteração de eletro e não tem epilepsia, não tem crise, é uma hipergenia. Agora, a ressonância magnética tem risco, pô. É um exame com sedação ali com anestesiologista, por 30 minutos não pode se mexer, tem contraste, tá? Eu vou pedir para quem não precisa. Então, a gente tem que ponderar bem as questões.
E de diagnósticos diferenciais, eu trouxe aqui um exemplo de uma corte para vocês, que a gente pode falar no atraso específico de linguagem, que aquele indivíduo que dos 4 domínios, ele atrasa só a linguagem, mas ele socializa bem, desenvolve o motor bem, ele é esperto. Por exemplo, a gagueira. A gagueira é um atraso específico da linguagem, ok? Aquela criança que fala tudo errado, mas entende tudo, tá? Atraso específico da linguagem. O TDAH às vezes confunde, tá? Numa criança mais velha, e geralmente é porque ela é tão desatenta que ela não olha no seu olho, porque ela tá olhando para todo lado distraída. Eu já tive alguns, não vou dizer que vai, uns 10% só dos TDAHs que chegam. O TOD, discordo, tá? Porque tem nada a ver. É tipo, ser agressivo, eu adoro falar isso para os meus alunos. Ser irritado e agressivo não é critério diagnóstico para nada. Nada no neuropediatria, tá? Desculpa, eu falei isso. Mas não é critério para nada, tá? É que assim, a gente tem que entender o substrato, o conceito. Uma criança que não entende as coisas por um atraso cognitivo, uma criança que não consegue se expressar por um atraso de linguagem, uma criança que não se comunica socialmente porque tem apego à rotina por causa de um TEA, eles vão ficar mais irritados por frustração em relação à vida, de não se expressar, de mal na escola, às vezes bate, de exacerbação da birra, famosa birra, tempestade emocional, que vai lá ter seu pico com 2, 3 anos, e às vezes a abordagem não é ideal, porque também nem é todo mundo sabe abordar isso, tá? E aí isso pode virar um bololô que evolui para uma postura mais desafiadora, mais impactante da área da psique, tá? Mas em si, essa irritabilidade e agressão não são critérios para nada neurológico. A gente vai buscar o substrato e isso pode ser uma consequência, inclusive uma consequência comum, tá? Merece o tratamento, merece atenção, mas não fala a favor de nenhum diagnóstico neuropediátrico, ok? A gente tem que falar, beleza, mãe, entendi essa irritabilidade. Agora vamos cavucar o porquê disso, né? E, infelizmente, às vezes, é uma questão de dinâmica familiar, social, ambiental, tá? Infelizmente. O déficit intelectual, na verdade, é o mais importante diagnóstico diferencial, transtorno ansioso, depressivo numa criança mais velha, tá? Que uma abordagem resumida é que a gente dá o diagnóstico que sempre vai ter o déficit de comunicação social e interesse restrito e repetitivo, e a gente meio que vai classificar o grau de inteligência, porque é uma coisa prognóstica, talvez a mais importante prognóstico é o grau de inteligência, quanto menor, naturalmente o prognóstico é mais reservado, a habilidade de linguagem, às vezes ele vai aprender a falar, às vezes ele tem uma apraxia da fala que ele vai ter muita dificuldade, outras vezes não aprende, tá? E a habilidade de autonomia adaptativa. E lembrar da gente buscar o que está em volta, que são as comorbidades, tá? Só para finalizar os diagnósticos, e depois um pouquinho de terapia, mas os diagnósticos diferenciais, a gente tem algumas epilepsias específicas, algumas síndromes genéticas, como o X frágil, que tem esse rostinho, ou a síndrome de Rett. Existem algumas doenças mais raras, que são erros inatos, tá bom? De observações finais aí, abordando a parte medicamentosa, a primeira coisa é, não tem um método de diagnóstico perfeito, isso é absoluto, tá? Também não tem uma regra que não dá para fazer o diagnóstico em uma consulta, ou que tem que ser 5 consultas, não existe essa regra, tá? Tem criança que chega no consultório, que você olha, fala oi, conversa 5 minutos, você fala, putz, vamos ver como eu falo, mas isso aqui tá fortemente associado. Aí você faz lá a avaliação na mesa, exclui todo o resto e acabou. Tem criança que demora mais tempo, tá? A heterogeneidade etiológica e fenotípica é muito grande, então tem muita gente diferente uma da outra que se enquadra dentro do espectro, certo? A gente teve muita informação inadequada em relação ao espectro, isso são só 2 estudos recentes apontando isso, como esse aqui, ó, juntou 133 vídeos mais visualizados do TikTok com hashtag de autismo, concluindo quase 200 milhões de visualizações, que é muita coisa. E eles viram que um quarto falava a verdade. Um quarto, olha só, e o resto? 40% inadequado e 32% generalizavam experiências. O que é generalizar? Olha, eu tenho autismo e eu bebo água. Então, se você bebe água, pode ser que você tenha autismo. Isso é generalização, tá? E aí a gente tem mais um motivo para hoje muitas pessoas apontarem, putz, será que é tudo verdadeiro esse diagnóstico? A gente tem autodiagnóstico, 100%, ai, vídeo ali, vídeo aqui, vocês sabem disso. A gente quer fazer isso, a gente vê
aquela propaganda, eu já começo a levantar os dedos, a mão, eu falo que é, mas a gente sabe que é diferente, né, esse processo, tá? Se a gente tem uma galera que não tem o preparo específico dando diagnóstico, gente, aí, né, a gente fala, meus residentes estão lá há 2 anos, ouvindo eu martelar na cabeça deles, vem lá o nosso colega que faz um curso de 2 finais de semana, e vai dar o diagnóstico do espectro. Pode ser que saiba, seja muito bem, com certeza pode ser que saiba, esteja 100% certo. A gente tem muita gente que, infelizmente, acaba perdendo muitos diagnósticos diferenciais na sua formação, tá? E é muito importante os diagnósticos diferenciais. A gente tem esse outro estudo aqui, de um brasileiro, 2025, foi publicado numa revista da minha faculdade lá dos Estados Unidos, que ele reuniu do Telegram. Ele observou, aí são mais de 1.600 Telegrams e grupos do Telegram, envolviam mais de 5 milhões de pessoas diferentes, e eles conseguiram pontuar mais de 150 causas falsas e tratamentos falsos de autismo, tá? Então, assim, esporte, e é umas coisas aberrantes isso aqui, é tipo, vamos, vamos pensar numa, tem uma fake news, teoria, quase umas teorias conspiracionistas, que é que o avião, quando passa no alto, fica um rastro de fumaça algumas vezes, né? Tem uns loucos lá nesses grupos que falam que aquele rastro de fumaça cai e transforma as pessoas em autistas. E vai lá, e ele viu que a maioria dos grupos que trazem causas falsas também são associados a grupos que vendem as curas falsas. É tudo um esquema, né? O famoso esquema. Vai lá e vende ali um substrato de múltiplas vitaminas que vai curar isso aí, não tem nada a ver, tá tirando dinheiro de gente em situação de vulnerabilidade. A portinha ali do inferno tá de tobogã para essas pessoas, tá? E aí, são algumas observações. Outras observações: não existe uma obrigatoriedade de medicação no espectro autista, tá? Não é porque tem que precisa de medicação, as medicações são sintomáticas e principalmente para agitação, agressividade e comportamento explosivo, onde entram as duas principais, que são os dois antipsicóticos que são liberados ali no geral, que são a risperidona e o aripiprazol. São dois antipsicóticos atípicos, com bem menos efeito colateral, apesar deles terem, tá? Principalmente fome e sono, tá? O aripiprazol menos, tá? Mas efeitos mais raros são pelo menos 6 vezes menores em relação aos antipsicóticos típicos. E a gente usa para agitação, agressividade e comportamento explosivo, tá? Não melhora inteligência bruta, não melhora atenção bruta, tá? A questão é, se eu não tô correndo para todo lado, eu consigo prestar mais atenção porque eu tô mais quietinho, isso é coisa indireta, tá? Não há medicação que trate diretamente a questão social e de repertório restrito. Se melhorar um dos dois, ótimo, mas a gente não tem uma que eu garanto que vai ter esse efeito. Foi sorte, foi bônus, maravilha. O que a gente tem são as terapias, tá? E a gente indica terapia para todo mundo no geral, tá? Isso aqui ainda é da medicação, só para terapia aqui. A gente indica o mais precoce possível, porque funciona, e o que funciona, o quanto conseguir fazer, tá? É bem complicada essa situação, tá? Porque tem múltiplos estudos que tentam pesquisar 1 hora por semana a 40 horas por semana, que é tipo um trabalho, 40 horas por semana, é absurdo. E aí, gente, não tem um consenso 100%. Talvez, assim, tirado do fundo do meu coração, no mundo ideal, 20 horas por semana, sempre com treinamento dos pais, não adianta nada sem treinar os pais, tá? E assim, buscando o terapeuta ideal também, tá? Tem que combinar, a criança não cansa fazer terapia, ela gosta, o terapeuta deu atenção, ela evoluiu, porque às vezes vai fazer 40 horas e não vai mudar muita coisa, tá? Por quê? Porque pode ser do próprio espectro daquele indivíduo, da predisposição genética, ou pode ser que ele não bateu com o terapeuta, porque ele tá cansado, tá? Então não adianta ficar puxando horrores de terapia para todo mundo, e mesmo quando a gente trouxe, as respostas são variáveis. Mas a gente sempre indica ponto final, que são as principais: a terapia ocupacional, a psicoterapia e a fonoterapia, preferencialmente pela metodologia ABA, que é uma metodologia que teve evidência científica porque ela é embasada na abordagem comportamental, que é o que tem usualmente evidência científica como um todo na abordagem, não nas múltiplas abordagens psicoterápicas, tá? E aí tem um monte de tipo, tá? Que não convém, certo?
São essas três as principais. As outras são bônus que têm bem menos evidência. A musicoterapia, ecoterapia a cavalo, tal, qualquer outra coisa, não tem uma evidência de que é necessário, tá? Até um assunto mais específico, tá bom? Vou só bem resumir para vocês, é isso embasado com resumos, com artigos de revisão e vendo os artigos específicos também, tá? Que a nível de comparar com o controle acaba não tendo diferença estatística de que teve uma eficácia. Mas, tá a fim de fazer, fez, gostou e ficou feliz, 100% aprovado e indicado. Por quê? Eu quero que meu paciente faça o que deixa ele feliz naturalmente, tá? E aí, ser uma criança feliz favorece um bom desenvolvimento, isso é ponto, isso é absoluto, é um cálculo intuitivo, ok? Então, também, a gente indica por esse aspecto, certo? Leitura mais recomendada que eu deixo é esse aqui, tá? Mas tem um milhão de coisas. Desculpa, gente, muito assunto, eu falo um pouco correndo, são assuntos que dá para aprofundar muito, tá? Foi só uma pincelada. Se vocês quiserem perguntar alguma coisa também, tiver alguma dúvida. Obrigada, Lucas. Imagina, não tem nem que pedir desculpa, porque você falou sobre dois temas assim, eu acho que foi até, você conseguiu não simplificar, mas conseguiu resumir pontos importantes para a gente ir para a prática clínica, né? E com certeza essa aula você poderia dar em 2, 3 horas em cada tema. Então, eu agradeço muito por ter aceito o desafio, né? De falar desses dois temas que estão super em alta, em tão pouco tempo, tá bom? Então, eu agradeço muito. Pessoal, Ellen tem a mãozinha levantada, quer fazer uma pergunta, Ellen? Será que... Acho que ela levantou sem querer. Gente, alguém tem alguma pergunta para o Dr. Lucas? Lucas, estão tímidos, hein? Olha só. Mas estão, o pessoal está falando que está diagnosticando os filhos aqui pela sua aula, hein? Perigoso. Muito bom. Ô, pessoal, então, deixa eu só pausar aqui a gravação.